Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz. Aqui é o pastor Edilson. Eu gostaria de trazer uma mensagem do coração de Deus ao seu coração nessa noite, com o tema: é tempo de arrependimento. É tempo de um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus, capítulo 27, versículo 3. Mateus, capítulo 27, versículo 3. A palavra do Senhor nos diz bem assim: Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, arrependido, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então, Judas, atirando-se para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. É tempo de arrependimento. Mas o que é arrependimento? A palavra de Deus, ela nos traz duas palavras como arrependimento. A versão no grego, o original do Novo Testamento, ela nos traz duas palavras que são traduzidas em português como arrependimento, por muitas versões. A primeira palavra é metamelomai. Metamelomai tem o sentido de uma tristeza, um choro, um remorso por algo praticado. E a segunda palavra para arrependimento é a palavra que nós mais conhecemos, que se chama metanoia. Uma é metamelonai e a outra é metanoia. Metanoia tem o sentido de mudança de direção, mudança de mente, uma conversão, um arrependimento proveniente de uma mudança de vida. É importante nós entendermos a diferença entre essas duas palavras para podermos entender de uma forma mais clara textos bíblicos sobre arrependimento. Senão nós corremos o risco de lermos a palavra de Deus em Mateus capítulo 27, no versículo 3, aonde a Bíblia diz que Judas, arrependido, devolveu as 30 moedas de prata, e nós acharmos que Judas foi perdoado. Porque a palavra de Deus, em Atos, capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, se você se arrepende dos seus atos falhos e se converte a Cristo, aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, os seus pecados são cancelados. Então, se nós não entendermos a diferença entre essas duas palavras e onde elas são usadas no Novo Testamento, nós vamos tirar conclusões precipitadas sobre a palavra de Deus. Aqui diz que Judas, arrependido, devolveu as 30 moedas de prata. Mas a palavra aqui usada nesse texto não é metanoia. A palavra aqui usada nesse texto é metamelomai, que quer dizer, Judas ele se sentiu triste. Judas, ele por um momento ele começou a chorar.
Judas, naquele momento ali, ele sentiu remorso por aquilo que ele tinha feito. Mas ele não se arrepende de verdade. Arrependimento verdadeiro é metanoia. É mudança de mente. É uma mudança de posicionamento. É uma mudança de caráter. Se nós lermos um pouquinho atrás, Pedro, ele nega Jesus diante do Sinédrio, diante de muitas pessoas, ele nega Jesus por 3 vezes. Mas o capítulo 26, o versículo 75, diz que quando Pedro saiu dali, ele chora amargamente. E nós conhecemos a vida de Pedro após a ressurreição de Cristo, ao qual ele prega a palavra de Deus, ao qual na primeira pregação dele, mais de 3.000 almas se arrependem e se achegam para perto de Deus. Mais de 3.000 almas aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Então Pedro, ele também nega, mas Pedro, ele tem um arrependimento genuíno. Aquele que transforma a vida dele, aquele que muda a mente dele, aquela que muda o caráter dele. Ao contrário do arrependimento de Judas, que simplesmente foi um choro, simplesmente foi um remorso, uma tristeza que ele sentiu naquele momento. Mas por que nós devemos falar sobre arrependimento? Eu creio que Deus tem nos dado um tempo para que nós tenhamos essa verdadeira metanoia. Esse arrependimento verdadeiro. Eu creio que Deus tem nos dado um tempo para nos voltarmos de todo o coração a Ele. Eu tenho entendido que no meio dessa calamidade mundial ao qual nós temos enfrentado, Deus, ele tem mostrado o quanto o ser humano é frágil. O quanto o ser humano é frágil. A palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 4, versículo 14, que a vida é como um vapor que aparece, mas logo some. A nossa vida aqui nessa terra, ela é como um vapor. Ela, do mesmo jeito que ele aparece, ela some. Do mesmo jeito que aparece, some. E muitas vezes nós damos mais valor a esta vida do que a vida com Deus, que é a vida eterna. Muitas das vezes nós valorizamos mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Então, por que nós devemos falar sobre arrependimento? Porque eu creio que é o tempo que Deus tem nos dado para nós voltarmos a Ele de todo o nosso coração. De nós chegarmos diante do Pai e falar assim: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor. Eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso do Senhor. Eu preciso me voltar a Ti, Senhor. Eu preciso me voltar ao Senhor, Pai. Mas quem é que precisa de arrependimento? Quem precisa se arrepender? A palavra de Deus, no texto que nós lemos agora há pouco, o qual eu citei de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos, capítulo 3, versículo 19.
E neste contexto, Pedro ele está falando para muitas pessoas não cristãs, que de várias regiões se achegam até o lugar aonde o Espírito Santo tinha descido e tinha batizado as pessoas que ali estavam. Então Pedro, ele vai e diz para essas pessoas, olha, arrependam-se e convertam, arrependa-se e converta o seu coração. Tenha uma mudança de mente. Abandone os seus deuses, abandone aquilo que te afasta do Deus verdadeiro e se achegue a Ele. Aceitem a Cristo de todo o coração e tenham uma mudança de vida. Abandonem os seus deuses de pau e pedra e voltem-se para o Deus Todo-Poderoso, o que criou todas as coisas. Pedro, nesse contexto, ele estava falando para pessoas não cristãs. E através dessa palavra dele, através disso que ele vem trazendo ali naquele momento, aquelas pessoas, a Bíblia nos diz que mais de 3.000 almas se arrependem dos seus pecados e aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, diz bem assim: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A palavra aqui descrita como arrependimento é metanoia. Jesus estava falando aqui, eu vim chamar os pecadores para que eles tenham uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança no seu comportamento. Eu vim chamar os pecadores para que eles se convertam, para que eles se arrependam dos seus caminhos maus e se voltem a mim. Se voltem a Deus. Que eles mudem o seu comportamento, o seu estilo de vida e se acheguem até Deus, se acheguem até mim. É isso que Jesus está dizendo nesse contexto. Ele estava falando sobre o arrependimento a pessoas não cristãs, a pessoas que não tinham Ele como Senhor e Salvador, as pessoas que não conheciam o Evangelho do Reino de Deus. É para essas pessoas que tanto Pedro como Jesus está falando nesses versículos. Pedro em Atos 3, capítulo 3, versículo 19. E Jesus em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Mas a chamada ao arrependimento não é única e exclusivamente a quem não conhece a Deus. Muitas vezes, quando nós pensamos em arrependimento, nós logo pensamos em pessoas que não conhecem a Cristo. E nós falamos, essa pessoa precisa se arrepender. Essa pessoa precisa se arrepender das suas atitudes erradas, das suas atitudes falhas, e tem que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Essa pessoa precisa abandonar a vida de pecado e vir a seguir a Jesus. E é verdade, elas precisam mesmo.
Mas como eu disse, a chamada ao arrependimento não é única e exclusivamente para quem não conhece a Deus. Sabe, um texto muito conhecido por nós, ele vai nos mostrar outra realidade também. O texto em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um texto muito conhecido. E a palavra do Senhor diz bem assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se arrepender dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Sabe, irmãos, como eu acabei de falar, na grande maioria das vezes que nós pensamos sobre arrependimento, nós sempre levamos em conta, nós sempre pensamos sobre pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que vivem totalmente fora do propósito de Deus para a vida delas, totalmente fora daquilo que Deus tem para a vida delas. Pessoas que não têm a Deus como Senhor e Salvador, não têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Mas esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus está nos mostrando uma situação diferente, ao qual Deus está falando para Salomão: olha, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se a nação de Israel, se o povo escolhido, se o povo que eu escolhi, se a minha nação se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse contexto, Deus não está falando para pessoas fora, para pessoas que não conhecem a Ele. Deus está falando para o seu povo. Deus está falando para a nação de Israel. Deus está falando para o povo separado, o povo escolhido, aquele povo ao qual Deus libertou lá no Egito, ao qual Deus, através das pragas, libertou da mão de Faraó. Deus está falando para esse povo. Deus está falando para eles: vocês precisam se humilhar. Vocês precisam orar, buscar a minha face. Vocês precisam se arrepender dos seus caminhos maus. Vocês precisam se arrepender daquilo que vocês têm errado, das suas atitudes falhas. Vocês precisam se arrepender, porque somente assim eu vos ouvirei. Somente através de um arrependimento genuíno eu ouvirei o seu clamor. E se assim vocês fizerem, eu perdoarei os vossos pecados, os seus pecados, e sararei a sua terra. Sabe, aqui Deus está falando para o povo escolhido: arrependam-se, ó nação de Israel. Vocês precisam se arrepender. Se vocês falharem comigo, se vocês seguirem outro caminho que não é o meu, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam ter a atitude
Vocês precisam querer a mudança. Vocês não podem simplesmente ficar chorando, se lamentando, tendo remorso pelo que vocês fizeram. Vocês precisam se arrepender. Se fizer algo de errado, você precisa abandonar o seu caminho mau e se voltar a mim. E precisa abandonar isso. A partir do momento que você se arrepende de todo o coração, a palavra metanoia, se é um arrependimento genuíno, verdadeiro, a palavra metanoia, ela diz que há uma mudança de mente. A todo aquele que se arrepende, um arrependimento verdadeiro, a mente dele é mudada, as atitudes dele são mudadas, a sua forma de pensar e agir tem que mudar. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que se achegam até as igrejas, ou seja, em evangelismos, ou seja, em qualquer outro tipo de lugar, onde às vezes escutam um louvor, escutam uma palavra, às vezes na internet, ela está passando por um momento de dificuldade, um momento de tristeza, e sabe, ela escuta uma mensagem, um louvor, algo que afaga o seu coração, e ela através daquilo ali, ela começa, sabe, a chorar, e começa a se entristecer, e começa a ter remorso pelas coisas que já fez. E naquele momento ela parece ter um arrependimento. Só que esse arrependimento dura 2 ou 3 dias. E de repente ela já está praticando as mesmas obras do passado. As mesmas coisas como se não tivesse conhecido a Cristo. Como se naquele momento não tivesse sido tocada por Deus. Isso acontece porque a pessoa, ou essa pessoa, ela não teve uma metanoia. Ela não teve uma mudança de mente. Ela teve um metamelomai, um remorso, uma tristeza, um choro por alguma coisa que ela fez, ou por algum momento que ela está passando. Ela não decidiu mudar de vida. Ela não decidiu se arrepender dos seus caminhos maus. Ela sim quer continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus. E por fim, o Senhor também chama os cristãos ao arrependimento. Sabe, o Senhor não chama só os não cristãos ao arrependimento. Nós vimos aqui em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro falando para não cristãos se arrependerem, terem uma metanoia. Nós vemos em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, Jesus falando para as pessoas, para pecadores, falando sobre que os pecadores deveriam ter uma metanoia, que ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento, pessoas não cristãs, pessoas cristãs ao arrependimento. Nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus falando sobre arrependimento com a nação de Israel, com o povo escolhido de Deus. E agora nós vemos em Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 4
e versículo 5. Apocalipse 2, 4 e 5. A palavra do Senhor diz bem assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Tenho, porém, contra ti, versículo 4, que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Sabe, aqui Deus não estava falando para não cristãos. Jesus Cristo não estava falando para não cristãos. Essa carta tinha sido endereçada à igreja de Éfeso. Tanto que o título que a Bíblia dá é Carta à Igreja de Éfeso. Então essa carta ela tinha sido direcionada aos cristãos que estavam na igreja de Éfeso. E Jesus Cristo no versículo 5 ele diz: arrepende-te. E esse arrependimento é metanoia. Esse arrependimento é: olha, vocês deixaram o primeiro amor. Vocês me deixaram de lado. Agora arrependam-se. Mudem a sua mentalidade. Se você está com essa mentalidade errada, mude a sua mentalidade errada. Se você abandonou o primeiro amor, mude essa tua mentalidade. Volte ao primeiro amor. É o que Jesus diz aos cristãos da igreja de Éfeso. E é o que Jesus diz a muitos de nós. É o que Jesus diz para nós no tempo de hoje. Arrepende-se. Arrependam-se dos seus caminhos maus. Arrependam-se das suas palavras erradas, das suas palavras torpes. Arrependam-se dos seus pensamentos que não agradam a Deus. Arrependam-se das suas atitudes que não agradam a Deus. Tenham uma mudança de vida, tenham uma mudança de mentalidade, tenham uma metanoia. E voltem-se para mim. Voltem-se à prática do primeiro amor. Voltem-se ao caminho que me agrada. Voltem-se ao caminho certo. Sabe, o último texto que eu gostaria de estar lendo aqui nessa noite é Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. É um texto muito conhecido. É um texto que quando eu começar a falar aqui, eu tenho certeza que você já vai lembrar ele, que você já vai mentalizar ele. Porque é um texto que ele é muito usado. Muitas vezes de uma forma meia errada, mas ele é muito usado. Às vezes ele é usado fora do contexto dele. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor nos diz bem assim:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus Cristo ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Sabe, esse texto, na grande maioria das vezes que ele é pregado no contexto de evangelismo. A maioria das vezes que esse texto é pregado, eis que estou à porta e bato, ele é pregado num contexto de evangelismo. Quando as pessoas dizem assim para não cristãos: olha, Jesus Cristo está na porta do seu coração batendo. Jesus Cristo não é como Satanás. Satanás ele vem, mete o pé na porta e ele entra para dentro. Jesus Cristo não. Jesus Cristo ele está na porta do seu coração batendo. Se você abrir, ele vai entrar no seu coração e vai fazer morada. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar no seu coração e vai transformar a sua vida. A grande maioria das vezes que esse texto é pregado, ele é pregado neste contexto. Num contexto de evangelismo. Num contexto onde Jesus, como se Jesus estivesse falando para não cristãos. Mas essa não é a realidade deste texto. Essa carta, aonde esse texto está escrito, Apocalipse 3:20, ela foi endereçada à igreja de Laodiceia. Ela foi endereçada aos cristãos que estavam na igreja de Laodiceia. Esse texto, aqui onde Jesus fala assim, ó, eu estou batendo na porta, se você abrir a porta, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus estava dizendo para os cristãos. Jesus não estava dizendo para não cristãos. Jesus estava dizendo ali para aqueles cristãos, para aquela igreja: olha, vocês ainda continuam fazendo seus cultos, vocês ainda continuam adorando, vocês ainda continuam fazendo de tudo, mas vocês me deixaram do lado de fora. Vocês me deixaram do lado de fora. E eu estou aqui, ó, batendo. Eu estou aqui batendo. Se algum de vocês abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Sabe, esse contexto é muito forte. Essa palavra é muito forte. Porque, como eu disse, Jesus não está falando para não cristãos. Jesus está falando para uma igreja que deixou ele do lado de fora. Jesus Cristo está falando para cristãos que deixaram Jesus de lado, que ainda continuam com as mesmas práticas religiosas, mas esqueceram de Jesus. O versículo 19 desse mesmo texto, de Apocalipse capítulo 3, Jesus diz bem assim: eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Jesus Cristo está dizendo: eu repreendo todos aqueles ao qual eu amo. E ele diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Sê, pois, zeloso e tenha uma mudança de mente. Sê, pois, zeloso e volte ao primeiro amor. Sabe, todos nós somos chamados diariamente a esse arrependimento verdadeiro. Muitos são chamados ao arrependimento, o primeiro, que é de conversão, a aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. E nós que já o aceitamos, somos chamados todos os dias a voltar ao primeiro amor, a abandonar as nossas práticas erradas, a abandonar os nossos pensamentos que não agradam a Deus, a abandonar as nossas palavras que não agradam ao Senhor, abandonar os olhares que não agradam ao Senhor. Sabe, Jesus, ele está falando assim para nós: arrepende-te e me coloque de novo em primeiro lugar na sua vida. Arrependa-se e volte-se a mim. Sabe, Jesus Cristo, ele estava falando ali para cristãos. E todos nós precisamos de uma autoanálise. Sabe, se você é não cristão, se você não conhece a Cristo, se você não tem a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, que você, através dessa mensagem, possa entender que nós temos um Deus amoroso, um Deus que nos quer por perto, um Deus que é nosso Pai, que nos ama, mas que não compactua com o nosso pecado. E Ele quer a nossa transformação, a transformação da nossa mente, a transformação da nossa vida, a nossa conversão. Agora, se você, como eu, é um cristão, saiba que Jesus também nos chama para um arrependimento verdadeiro. O arrependimento de abandonar as nossas práticas falhas, a todas as coisas que não agradam a Deus, e nos voltarmos de todo o coração a Ele. Sabe, Jesus Cristo, aqui, Ele está no coração do cristão batendo, ó. Ele está do lado de fora. Ele estava do lado de fora ali daquela igreja, do coração daqueles cristãos. Então, numa autoanálise, pensa sobre a sua vida, sobre o que você tem feito da sua vida. As suas atitudes têm agradado a Deus ou não têm agradado a Deus? Os seus pensamentos, as suas palavras têm agradado a Deus ou não? Se no tempo que você estiver analisando a sua vida, você começar a ver atitudes que não agradam a Deus, faça o que Jesus falou: arrependa-se e volte a Ele. Saiba que Deus nos ama incondicionalmente, mas Ele não compactua com os nossos pecados. Nós precisamos a cada dia mais caminhar em santidade. Todos os dias ter um arrependimento genuíno e verdadeiro pelas nossas falhas e querer a mudança. Se eu me arrepender hoje desse pecado, eu tenho que ter a atitude de querer mudança, de buscar a mudança, de buscar essa mudança a todo custo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e que nós possamos nos lembrar sempre disso, que nós precisamos nos voltar a Deus,
Precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos caminhos maus, pensamentos, palavras, olhares, e nos voltarmos a Ele, nos achegarmos a Ele, como era no primeiro amor, como era quando nós conhecemos a Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra. Que Deus possa transbordar a alegria na sua casa, na sua família. Saiba que esse tempo de pandemia, essa calamidade, é para que nós possamos entender que nós temos que nos achegar mais perto de Deus. Que tudo nesse mundo acaba rapidamente. Nós não conseguimos acrescentar um dia, uma hora, um minuto sequer da nossa vida. Nós não podemos aumentar, nós não conseguimos aumentar. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a amanhã, depois de amanhã. Então nós precisamos estar prontos, voltados a Deus de todo o nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.